Bem-vindos! Meu nome é Giovana Lima, estou com a professora Maria Tereza Fleury para falar sobre o livro Multinacionais Brasileiras, Competências para Internacionalização. Bem-vinda, professora! Professora, em seu livro você estuda o processo de internacionalização das empresas brasileiras. Você poderia contar um pouco sobre o histórico do livro? Há algum tempo já, acho que umas 2 décadas, que eu venho pesquisando a questão de empresas multinacionais vindo para o Brasil e contribuindo para um projeto, tá certo, de desenvolvimento do país. Agora, o fenômeno da internacionalização das empresas brasileiras é um fenômeno mais recente, que tem cerca de uns 15 para 20 anos, que acontece numa intensidade como a que a gente vê agora. E então a ideia de fazer e trabalhar essa questão de um ponto de vista histórico, mas ao mesmo tempo trazendo dados, informações, estudos de caso da realidade brasileira, foi um projeto, um desafio que mobilizou muito o Afonso e a mim para poder escrever esse livro. E vocês usam a metáfora de ondas de internacionalização. O que isso significa? Olha, a gente trabalha, como eu comentei, a ideia da perspectiva histórica, com 3 ondas de internacionalização. A primeira onda de internacionalização pós-Segunda Grande Guerra e que foi dominada por países do mundo desenvolvido, Estados Unidos e Europa. E as teorias a respeito de internacionalização de empresas foram construídas nessa época. A segunda onda seria a partir da década de 70, foi capitaneada pelo Japão e depois Coreia e os tigres asiáticos. E aí você também vê a emergência do modelo japonês e de uma série de teorias a respeito o que significaria, né, essa internacionalização sob uma nova ótica. E a terceira onda é justamente essa mais atual, estaria dominada, capitaneada pelos países emergentes. E aí, então, o Brasil se incluiria entre eles, inclusive como parte dos chamados BRICS, né? Vocês comparam as empresas brasileiras com as empresas dos BRICS. Existem similaridades e diferenças entre elas? Olha, sim, a gente encontra, quer dizer, são 4 países, eu acho que foi uma sorte grande o Jim O'Neill da Goldman Sachs ter nos incluído, né, entre os BRICS, porque de repente a gente virou, né, uma bola da vez, mas o que é interessante é que algumas coisas são muito parecidas. Todas elas se internacionalizaram mesmo já no momento em que o mar, digamos, da internacionalização já vinha sendo ocupado pelas empresas de países desenvolvidos. Um outro ponto que é importante, e aí diferencia um pouco Brasil, China, Índia, Rússia, é a interferência, a importância do governo nesse processo. O caso chinês é o mais gritante, tá certo? Porque justamente o governo chinês tem uma importância primordial na internacionalização das empresas chinesas, é um projeto de país isso. O caso russo também, porque as empresas que se internacionalizaram são as antigas empresas estatais. No caso brasileiro e indiano, a situação é diferente. No Brasil, a gente observa até uma interferência muito reduzida do governo nesse processo, até muito recentemente, ou seja, até a segunda metade, o segundo termo do governo Lula. Então, a gente observa que tem diferenças entre os países e semelhanças entre esse processo acontecendo nos BRICS e nos países emergentes, né? Como você poderia descrever a sustentabilidade desse processo de internacionalização das nossas empresas? Olha, eu acho que essa é uma questão muito importante, porque muitas vezes as pessoas me perguntam, mas será que isso é alguma coisa passageira? Porque se o mercado brasileiro aquece, será que não há uma retração, elas voltam para cá? E realmente, quando a gente faz uma análise histórica, não só das nossas empresas, mas das empresas de países desenvolvidos, a gente observa que existe um ir e vir constante. Ou seja, há um movimento para fora, há um movimento, um refluir para dentro, mas ao longo das décadas você vê uma tendência ascendente. E eu acho que isso está acontecendo da mesma maneira no caso das brasileiras.
É claro que no momento em que a crise fora está pegando forte, tá certo? Com toda a crise de 2008, 2009, as empresas repatriam recursos, investem mais no mercado brasileiro, mas elas não desativam as suas operações fora e continuam, às vezes, investindo com menor ênfase, mas continuam tendo esse processo de internacionalização acontecendo. Ou seja, eu acho que é um fenômeno sustentável, é um fenômeno que veio, que vai continuar e que eu acho que traz coisas positivas para o país. Muito obrigada, professora. E para saber mais sobre o livro, acesse o link abaixo. Obrigada!